Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como manipular imagens e aplicar filtros utilizando o Python e a biblioteca OpenCV. Então a biblioteca OpenCV ela é voltada à parte de computação visual, que significa o computador entender fazer gerenciamento, processamento de imagens. E essa biblioteca é muito ampla, muito utilizada por parte da inteligência artificial e ela pode ser usada também para edição de imagens e outras questões. Então, o que eu vou mostrar aqui é como criar, usar as bibliotecas, as funcionalidades do OpenCV para nós criarmos edição de imagem e utilizando o Python. Então aqui eu tenho os requisitos das dependências que nós precisaremos e nós vamos escrever um código no qual nós vamos pegar uma imagem que eu vou usar como exemplo essa daqui e nós vamos aplicar diversos filtros para ela. E aí você vai ver o poder e a facilidade de se fazer esse tipo de edição e tudo programaticamente. Então, conforme eu disse, nós teremos algumas dependências para instalar, tá? Então, nós vamos precisar do Python, do OpenCV, do NumPy, SciPy e Pillow. Esse Pillow, na verdade, vai ficar para um próximo vídeo, no qual eu vou criar uma webcam, né, uma câmera aplicando filtros em tempo real. Mas nós já podemos ter ela instalada. Então, o processo de instalação é primeiro instalar o Python. Então, basta fazer o download ou pelo Windows você vai no Store e faz o download da versão. Aqui eu estou usando a versão 3.10.11. Ela deveria funcionar normalmente entre as versões 3.9 e 3.11 são as recomendadas. Aí nós vamos instalar o OpenCV, que no meu caso aqui eu estou usando a 4.10. O OpenCV por padrão já instala o NumPy, que no meu caso vai ser 2.2. Depois nós vamos instalar o SciPy, que no meu caso ele instalou a 1.14.1 e o Pillow 11.0. E aqui eu tenho então os comandos de instalação. Então você vai instalar o Python, depois você vai executar pip install OpenCV Python, que vai instalar o OpenCV e o NumPy. Na verdade, eu coloquei aqui o NumPy, mas nem precisaria, tá? Posso até apagar depois. Aí você vai instalar o SciPy, então pip install SciPy e por fim pip install Pillow. Então você tem que garantir que todas essas dependências estão instaladas, senão você terá problemas para executar o arquivo. E aqui eu tenho um script que eu vou deixar o link na descrição, compartilhando ele. E esse arquivo ele define uma série de filtros, tá? Que nós vamos olhar um por um, todos em formato de função, pois assim ele pode ser facilmente reutilizado. Então cada função dessa será um filtro. E aí, obviamente, eu defini aqui um método main, no qual eu faço a chamada de, de todos esses filtros para a gente conseguir visualizar o resultado. Então para nós testarmos esse código, vamos começar pela função main, que é a função que será executada nesse momento, no qual eu faço a chamada aqui embaixo, né? Então, quando eu digitar python filters.py, ele vai chamar a função main, que vai executar essa instrução a partir daqui. E aqui, basicamente, o que eu faço é utilizar o OpenCV para ler imagem. Então, o OpenCV, no qual nós importamos aqui em cima como import CV2. Então CV2 é sempre o modo como nós importamos o OpenCV. Então faço o import e aí nós começamos a utilizar
algumas de suas funções. Então, o imread vai ler um arquivo. No meu caso, eu tenho o arquivo filters aqui na minha pasta de trabalho e o img carro, que é essa foto aqui que nós vamos utilizar, ela está no mesmo diretório, por isso que eu coloquei diretamente imgcarro.jpg, mas aqui você pode alterar essa informação para o path que você quiser no seu computador. Depois, eu vou começar a chamar os filtros, então nós vamos olhar um por um, mas vamos pegar aqui como exemplo o filtro escalas de cinza, que recebe essa imagem, né, que eu fiz a leitura, e esse filtro vai aplicar a transformação na imagem e nos retornar a imagem aqui. E aí nós usamos o próprio OpenCV novamente, tá? Para gravar esta imagem como um arquivo no nosso projeto. Então, nós usamos o imwrite para escrever a imagem como sendo um arquivo. Para organizar, eu criei essa pasta filters. Então, eu tenho o diretório aqui que está vazio ainda. E eu passo, então, a localização, né, com o nome da imagem. No meu caso aqui, eu vou chamar de img escalas de cinza.jpg. E aí eu passo a imagem que foi transformada pelo meu filtro e gravo. E isso aqui eu vou repetir esse mesmo processo para todos os meus filtros. Então aqui o imagem é blur, né? Chamo o filtro de blur e depois recebo a imagem e gravo no arquivo. E aqui eu chamo todos os meus filtros. E quando eu chamo esse main, ele vai executar e gerar todas as imagens. Então eu vou gerar essas imagens, vou executar esse arquivo, aí nós teremos as imagens aqui. E aí nós vamos dando uma olhada nesses filtros e ver qual que é o resultado quando aplicado a uma imagem. Então, como eu estou aqui no Visual Code, eu vou simplesmente clicar aqui no botão de rodar, mas você poderia rodar manualmente chamando Python espaço filters.py. Então vou executar. Então repare que ele está gerando aqui as imagens. Ele já terminou. E aí, se nós olharmos aqui dentro da minha pasta filter, nós temos todas as imagens no qual nós olharemos juntamente com o código do filtro. Vale lembrar que aqui eu não tenho todos os filtros, todas as possibilidades, tá? Eu peguei uma quantidade como demonstração. E vale lembrar também que muitos desses filtros eles são usados para outros processamentos. Por exemplo, detecção ou classificação de imagens para detectar o que tem numa imagem. Normalmente, você vai aplicar um filtro de escala de cinza ou alguma transformação. Você usa outros efeitos como o Canny para talvez alinhar um PDF que está torto na imagem. O blur também é bastante usado para desfocar partes da imagem. Então, esses filtros eles podem ser usados para tarefas bem complexas de classificação, detecção de objeto, tá? Então, vamos começar a olhar esses filtros, porque na verdade muito das informações eles já está pronto, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro que é de escala de cinza, que recebe uma imagem. Imagina o trabalho que você teria para tentar identificar e fazer uma imagem passar de colorida para uma escala de cinza, né, preto e branco. Seria bastante complexo, mas usando o OpenCV, basta você chamar a função cvtcolor, que muda, né, as informações da imagem, e falar que para esta imagem que eu recebi, que eu quero ela nesse formato BGR to gray, que significa, né, blue, green e red, seria o RGB, mas em ordem invertida. O to, que seria o para, né, gray, que seria cinza, escala de cinza. E aí você já retorna. Então, quer dizer, com um comando muito simples aqui,
Se nós procurarmos aqui imagem escalas de cinza, repara que ele já fez essa transformação para nós de modo muito simples. Nós temos outros filtros, como esse sépia. Então esse sépia ele é um pouquinho mais complexo, tá? Eu na verdade não escrevi esse código, eu peguei em documentação pronto, tá? Então para falar que assim, não preciso ter o conhecimento de tudo que está aqui para fazer. Então a ideia é que você com poucas configurações ou até pegando direto da internet, você consegue fazer esses tipos de edição. Então essa aqui ele faz mais coisas, até tem aqui configurações que dá para mudar, para tentar efeitos diferentes, tá? Mas como eu disse, eu nem escrevi isso daqui, é coisa que está tudo disponível na documentação. Você quer um efeito de sépia, você pode usar isso aqui diretamente sem se preocupar em que parâmetros ou o que eu tenho que adicionar. Então, se a gente pegar esse filtro de sépia, aqui nós temos ele, esse é o resultado, né? Essa imagem um pouco amarelada, talvez envelhecida. Temos aqui um outro filtro, que é esse Vignette, que também você pode parametrizar como o nível que você quer. Então, dependendo do nível que você passar, ele vai deixar mais claro, mais escuro, vai mudar um pouquinho o, o resultado, tá? Aqui eu deixo como valor padrão aqui de 2, que é um resultado bem padrão mesmo, ó. Então, se nós olharmos aqui, acho que eu vou deixar a imagem do carro aberta. Ela tem uma pequena diferença da original, né? Um pouquinho mais escura assim aqui nas bordas. E aí nós temos outro filtro de blur, que seria o de embaçar, né? Que também você pode ajustar esse parâmetro 9 para dizer se ele quer mais embaçado, mais nítido. E ele é muito simples de fazer esse daqui, tá vendo? Basta chamar esse Gaussian Blur e passar esse K, né, que é o nível de desfoque que nós queremos. Então, se pegar aqui Blur, para que a imagem ela fique embaçada, que é um recurso muito legal que câmeras usam a todo tempo para o foco, né, automático, onde ele destaca uma parte e deixa outra. Então, se você fizer uma edição trabalhando essa questão de foco de uma parte, identificar um rosto, deixar nítido, desfocar o fundo, é tudo possível de ser feito. Aqui nós temos esse filtro Kane, que também já é um plugin implementado, ó. Basta você definir esses intervalos aqui que você pode testar e vendo os resultados. E esse filtro Kane, ele basicamente deixa a imagem preto e branco. Em muitos casos, para detecção de classificação de imagem, esse filtro ele é muito utilizado, porque ele deixa os formatos mais nítidos, tá? Então ele é um recurso bastante utilizado. Só que ele padrão, esse Kane, você vai ver que ele é um pouquinho cheio de informação. Essas árvores aqui é tudo muito, tem muita informação na tela, né? Então por isso que existe até esse Kane Blur. Então nós temos aqui a combinação do blur, que é o desfoque, com o próprio Kane. Porque se você desfocar e aplicar o Kane, você vai ver que tem uma diferença e deixa a imagem mais clara. Então vamos ver aqui. Nós temos o Kane, né, que é essa aqui bem poluída. E aí se eu pegar o Kane Blur, repara como que a imagem ficou mais nítida.
Então, numa classificação de imagens, por exemplo, o carro aqui ele é muito mais fácil de ser identificado do que somente a cane, né? Então, você repara que esses filtros, como eles podem ser usados para vários propósitos. Nós temos esse Emboss, se eu abrir aqui, ele dá essa imagem, parece uma imagem de um alto relevo até, né? Ele é bem interessante. Então aqui também dá para mexer bastante nas configurações. É possível alterar e ver quais são as mudanças, as diferenças. Temos um filtro de brilho, também uma linha aqui, né? E aqui você pode definir o nível de brilho. Aqui está um nível de 50%. Então repara que a imagem ela ficou mais clara. Então para imagens escuras você pode usar isso para dar um contraste, melhorar a imagem. Depois nós temos esse filtro de outline, também dá para customizar. E esse outline ele vai deixar a imagem bem real, né? Ela dá se olhar aqui e aqui ele dá um destaque, até como se fosse uma resolução mais alta, ele deixa a imagem mais viva, mais real. Um filtro muito interessante também. Aqui nós temos um filtro de lápis, que novamente é usada a combinação, né, para ter um resultado legal, dando um blur primeiro, para deixar mais fácil do filtro de lápis aplicar. Depois você chama o filtro aqui, o Pencil Sketch, e aí nós teremos aqui filtro de lápis, como se essa imagem tivesse sido desenhada à mão, né? Então, um filtro bem legal também. Nós temos esse outro filtro aqui de estilo, né? Stylization, que também é combinado com o blur. Então, você vê que o blur ele é muito utilizado como base para outros filtros, para facilitar a aplicação dos outros filtros que necessitam de uma imagem num outro formato. Então, se pegarmos esse filtro de estilo, é um filtro que eu gosto bastante, porque parece que foi desenhado à mão, mas ao contrário do lápis, ele é colorido, né? E eu gosto dessas bordas assim, bem destacadas, dá um efeito muito legal, parece um quadro assim, pintado à mão mesmo, mas é feito aqui de uma foto real. Depois nós temos esse filtro de HDR, que também é uma linha só, chama só esse Detail Enhance, né? Seria melhorar os detalhes. Então você vê que ele dá mesmo, né, um up, ele lembra um pouquinho esse Emboss, né? Ah não, não é o Emboss não, era o outro. Era o Outline, ele lembra um pouquinho o Outline, só que ele faz a imagem até um formato mais suave, assim, muito legal também esse filtro. Dá um resultado muito interessante. Depois nós temos ainda os três últimos, o inverter, que ele inverte, né, a posição dos bits na cor. Então se pegar o inverter, ele vai trocar ali os RGB, vai inverter os bits, aí vai dar essa imagem, um efeito totalmente diferente. Também é um resultado interessante de ver. E aí os dois últimos eles são voltados a cores quentes e cores frias, né? Então se olharmos para o de cores quentes, ele vai dar um foco mais trazendo ali para o vermelho, né? Dá uma diferença assim de visualização voltada mais pro vermelho. E o filtro aqui de cores frias, ele vai ter um efeito um pouquinho o contrário, né? Ele vai buscar mais o azul, algo mais
calmo, né? Então, se pegar a original, que ainda tem um pouco de amarelo, vermelho, esse aqui vai deixá-la bem assim fria, é, voltado para o azul. Então, esse tipo de filtro é bem válido para correção de imagens, né? Quando aplicado de modo correto, ele vai ter esse efeito. E aí, então, esses são os filtros que eu tenho de exemplo aqui. Conforme eu disse, eu vou fazer isso integrado a uma câmera para mostrar para vocês. E aí nós veremos em tempo real, pela câmera, esses filtros sendo aplicados. Pode ser até usado para você fazer sua própria câmera, se tiver um Raspberry Pi ou algum dispositivo menor, né? Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, consiga testar e ter algum valor nessa informação. Então, muito obrigado, até lá.